Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 30º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise do livro Fogo e Sangue. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje nós vamos deixar os personagens um pouquinho de lado para falar sobre as melhores batalhas que a gente viu no livro. Exatamente, porque se tem uma coisa que Fogo e Sangue teve, além de muitos personagens, foram batalhas, né? Então a gente fez uma seleção super legal para comentar mais a fundo aqui hoje com vocês. Eu acho que a Dança dos Dragões em si já não tem concorrente, né? Em matéria de grandiosidade, de mortes e tal. Mas teve muitas batalhas épicas nessa história. E assim como os personagens, também foi muito difícil a gente escolher os acontecimentos, né, as batalhas para montar essa seleção. Porque, como a Flávia disse, tem batalhas muito legais, muito divertidas, muito criativas. E aí foi bem difícil, assim, a gente queria fazer uma lista maior, mas esse podcast iria ficar muito maior. Então a gente fez uma seleção, deu uma espremidinha ali e conseguimos elencar 6 das melhores batalhas que aconteceram durante todo o livro. E só para dar um último recadinho aqui para a galera que nos ouve, não se esqueçam que vocês podem continuar entrando em contato com a gente pelo nosso e-mail contato@odespertardodragão.com.br ou pelo nosso site odespertardodragão.com.br através dos comentários ou do formulário ou pelas nossas redes Twitter, que é o @despertardragão, Instagram e Facebook, que são somente o Despertar do Dragão, ou ainda pelos comentários do YouTube, para vocês mesmos darem ideias sobre os temas dos episódios futuros. E nós estamos juntos e vocês fazem isso acontecer tanto quanto nós. Com certeza, com certeza. Então vamos lá falar dessas batalhas? Vamos lá. Então, Flávia, eu vou pedir para você falar pra gente aqui qual foi elencado por nós a primeira grande batalha. A primeira que a gente vai falar então é a Batalha de Harrenhal. Na verdade, essas batalhas da conquista, né, foram muito sensacionais. E Harrenhal foi tipo a primeira. Foi realmente muito grandioso. Sim, além de ser a primeira, foi nesse momento, pelo menos a impressão que eu tive enquanto eu lia o livro, foi nesse momento que a gente tem a noção do quanto o Aegon estava falando sério em relação a conquistar ali o Westeros, né? Foi nesse momento, foi a primeira grande demonstração, e também uma das mais significativas, demonstrações de força do Aegon. Ele mostrou que os dragões, que o poder militar dele, o poder bélico dele, não estava apenas nos soldados ou nas armas, e sim nos dragões. E ele mostrou o que os dragões eram de fato capazes de fazer. E uma coisa que é muito interessante é que Harrenhal, né, para quem leu o livro, para quem ou leu o livro ou acompanhou o nosso podcast, sabe que era na época uma das fortalezas mais poderosas e mais impenetráveis de todo o mundo. Ou seja, se você fizesse um cerco ali a Harrenhal, muito provavelmente você não iria conseguir transpor as muralhas. Mas o Aegon, ele mostrou que ele deu a chance de rendição, né? Porém, não foi aceita ali pelo regente de Harrenhal essa proposta. Então ele foi lá e demonstrou o poder e atacou ali com o Balerion. E foi quando nós vimos o real poder do terror negro, que o fogo foi tão forte, mas tão forte, que ele foi capaz de derreter a pedra. E aí, né, consequentemente, assou todo mundo que estava lá dentro e deixou o castelo ali em ruínas. Então, e eu acho que tudo isso que você falou mostra o tanto que foi simbólico também Harrenhal. Tanto que é a batalha mais famosa ainda do mundo conhecido, né? Dessa história. Todo mundo, desde o rei até o camponês, né, mais pobrezinho ali, conhece a história de Harrenhal, né? E foi muito simbólico porque, como você disse, destruiu aquilo que naquele momento era o maior poder do Westeros, né? Então realmente foi muito sensacional
essa batalha. A forma como foi descrita, né? A forma como o Aegon fez foi muito, muito sensacional. Sim, demais. E o nosso próximo evento, grande evento, a nossa próxima grande batalha, foi o Campo de Fogo. Quer explicar como é que foi essa cena, Flávio? O Campo de Fogo foi quando os 3 Targaryen, né, atacaram juntos o maior exército que o Westeros, 7 reinos, né, já tinham conseguido juntar na história do Westeros. E foi muito incrível e foi, na verdade, uma falta total de estratégia de todos os melhores cavaleiros do Westeros que lutaram contra o Aegon. Porque até eu, que não entendo nada de batalhas, saberia que, além, é claro, de jamais lutar contra dragões, mas você lutar num campo aberto, numa planície, cheio de folhagem seca, como que você faz isso? Não tem como. E tinha o vento também ali a favor, né? Sem noção nenhuma. Não. Mesmo que não houvessem dragões, se você tivesse ali, sei lá, se você está ali a favor do vento e tá rolando toda uma questão ali, os caras têm tochas, têm acesso a fogo, você já estaria com vantagem. Imagina o dragão que produz fogo com uma facilidade gigantesca, né? Você estava completamente em desvantagem. Exatamente. Então essa foi a maior campanha que os 7 reinos já tinham feito. E foi a mais desastrosa e a mais sem estratégia. Sim. Né? Uma chacina, né? Mais do que uma batalha, foi de fato uma chacina. E foi o grito de misericórdia, né? Dos últimos remanescentes da vida antiga do Westeros, né? Antes dos Targaryen. Depois disso, foi só alegria a fase, né, pro Aegon. Sim, com certeza. E qual o nosso próximo momento, Flávia? Eu acho que a gente tem que falar aqui da Batalha da Tempestade. A terceira das maiores batalhas da conquista, que foi a que a Rhaenys lutou junto com o Warys Baratheon, nas Terras da Tempestade. Foi assim, muito irônico, porque foi a batalha na Terra das Tempestades e eles lutaram debaixo de uma tempestade. Né? O Warys Baratheon estava lá com a Rhaenys para lutar contra o último rei do Randon, que era o rei da Tempestade, um velhinho, né, que era conhecido como o Arrogante. E então ele se recusou a se ajoelhar perante o Aegon e saiu para lutar em campo aberto contra o exército do Aegon, contra o Warys Baratheon, né, e a própria Rhaenys. Eles achavam que ia se dar bem porque estava chovendo e a Meraxes estava com dificuldade de voar. Então ela lutou no chão. Se você não lembra dessa cena épica, ela lutou no chão, derrubou metade lá do exército do Rei da Tempestade. E no final, o Warys Baratheon lutou sozinho contra o Rei do Randon. Venceu a duras penas, porque o velhinho ainda era bom de espada, de luta. E depois, antes de invadir o castelo, foi levada até ele a filha do Randon, toda acorrentada, e ele pediu para desacorrentar ela, desamordaçar ela, e se casou com ela, para depois virar o Senhor da Tempestade. Né? Então os Baratheon viraram os Senhores da Tempestade. E essa pra mim foi uma batalha muito épica. Sim, adoro essa muito batalha. épica demais. Até porque também foi uma das cenas assim, de combate de dragão no chão, né? Sem o clássico sobrevoo e lança-chamas, né? Uma cena até então inédita aí em toda a história ali de Fogo e Sangue. Sim, e foi maravilhoso também porque foi meu dragão preferido. Na Meraxes. Sim, seu dragão preferido, exatamente. Nossa, cara, pensar nela lutando no chão e derrubando todo mundo. Sim, imagina a cena, né? Tipo, atacando com a cauda e com as garras e com as mandíbulas. Pô, muito legal. Gostaria de ver essa cena aí, feita em CGI, em uma série. Isso seria muito divertido. E eu achei muito interessante também o fato de o Warys ter casado com a herdeira do inimigo dele.
Sim, com certeza. Se eu não me engano, ela chega até a ser petulante ali quando ela se encontra com ele. Alguma coisa assim, eu não me recordo exatamente o que aconteceu nesse momento, mas foi um dos motivos também que fizeram ele se apaixonar por ela ali e, pô, é você mesmo e vambora. Até porque o pai dela, ele foi né, apesar de ter sido derrotado, ele foi um exímio guerreiro, né? Foi um exímio combatente ali. Então, ele, né, deu pra perceber que esse gene era um gene ali de pessoas batalhadoras ali, pessoas guerreiras. Isso é muito legal. Com certeza. E o Horus percebeu isso e casou com a filha dele. Com certeza. Pra fazer a linhagem, ou seja, a linhagem dos Zurradon continuou, agora com o sobrenome dos Baratheon, né? Sim. E nossa próxima batalha é uma batalha que eu gosto muito, que é quando Aemon de Caolho luta contra Daemon. E essa batalha, pra quem não se lembra, acontece ali no ar, né? Onde que era? Onde que era? Fala aí que eu já esqueci. Nossa! A batalha do Aemon contra o Daemon aconteceu em Harrenhal. Sim, exatamente. Até porque Harrenhal tinha toda uma questão ali com o Daemon e tudo mais. E o que eu acho muito legal nessa batalha é que, geralmente, né, batalhas de dragão contra dragão nunca é uma batalha fácil, né? Sempre tem ali consequências desastrosas para ambos os lados, né? Geralmente, quando o dragão... Eita! Quando o dragão batalha com o dragão, os montadores acabam mortos ou gravemente feridos, né? E nessa cena, nessa batalha, o Daemon, que era um cara excepcional, ele desafivelou ali as correias que prendiam ele ao dragão. E aí no meio do combate, enquanto o dragão mordia dragão, ele saltou em cima do Aemon e cravou a espada ali no buraco onde ele não tinha olho, né? No caolho, buraco caolho dele ali, e cravou a espada no fundo do crânio do oponente, né? Então eu achei isso muito badass. Imagina a sensação, 2 dragões ali se engalfinhando no meio do ar e o cara ter a frieza, né? No meio daquela adrenalina toda de saltar de um dragão pro outro e ainda empunhar a espada e conseguir vencer a batalha. Eu achei isso muito louco, isso me marcou muito, assim. É muito visual essa cena, curti demais. Realmente foi outra luta suicida, né? Porque o Daemon sabia que ele ia morrer, e então ele fez isso já sabendo que seria um sacrifício dele, né? Mas morreu de forma linda. Foi. Bem heróica, né? Como ele sempre viveu. Sempre gostou das batalhas, o Daemon. E também foi nessa batalha que morreram 2 dos dragões mais poderosos que tinham lá, né? Que eram a Vagar, que o Aemon de Caolho estava montando, e o Caraxes, que o Daemon estava montando. Então, assim, foi bastante triste também. Sim, a gente sempre fica triste com mortes de dragões, né? E... é bom sempre reforçar isso. É... as mortes dos dragões nos deixam tristes. Sim. E então, a próxima batalha que nós achamos épica, tanto eu quanto a Flávia, e que pra mim foi muito sofrido, e pra Flávia eu sei que também, foi quando o povo de Porto Real, no meio ali no meio da revolta ali, todo mundo matando todo mundo, como é que era o nome do profeta lá? O pastor falou para as pessoas, conseguiu convencer as pessoas que os culpados ali pelos infortúnios que eles que eles estavam vivendo, era a culpa dos dragões, pela sua natureza não natural. E aí, o povo foi lá matar os dragões. O pastor usou uma tática bastante conhecida já nossa, né, contrária à teoria do excepcionalismo, que antes transformava os Targaryen em deuses, agora transformava eles em demônios, né? Pessoas que tinham um pacto com a magia negra e que mereciam morrer, e o povo acreditou. E eu não culpo, né? Porque o povo de Porto Real estava realmente maluquinho com a dança já.
Sim, porque nós geralmente ficamos empolgados com as estratégias e tudo mais. Só que nós precisamos considerar que todo tipo de guerra, a guerra não vai afetar o senhor. Afeta sim o senhor, mas de uma forma muito menor. Ela afeta o povo, né? É o povo que acaba passando fome, são os camponeses, são ali as pessoas mais humildes e tudo mais. Então, né, basta acender um fósforo ali na gasolina para queimar. A galera já tava ali com os nervos à flor da pele. Foi mais uma questão mesmo do estopim, né? Estourou. Então é compreensível, apesar de nós não gostarmos dessa atitude do povo, né? Não. Até porque nós amamos Dragons. Sim. E tudo que tem muito extremismo, né? Geralmente dá problema, exatamente. Dá ruim. E eu sempre fico muito curiosa com a identidade do pastor. Sabe? Porque a gente nunca descobriu. E ele morreu e a gente não descobriu quem é ele. Então, assim, de onde vinha esse ódio tão grande pelos Targaryen? Porque era maior. O ódio deles era maior do que de qualquer pessoa que estava ali. Mesmo das que estavam vendo toda a dança. Então, assim, eu queria saber quem era esse cara. Né? Que era maneta, que era esquálido, que passava fome. Quem era esse cara e por quê? Qual o passado desse cara, Exato. né? Então vai ser um mistério que eu acho que jamais saberemos. Mas podia ser alguém mais relevante, né? Alguém que já tinha sofrido mais diretamente com os Targaryen. Sim. Algum sofrimento com certeza ele teve com os Targaryen, né? E talvez ele possa ser simplesmente um plebeu mesmo. Eu acho que todo esse arco... eu acho que todo esse arco é meio que a resposta da população. O pastor, ele nada mais é do que a voz ali, personificada das pessoas. Ele foi quem deu voz, de fato, ali, né? Pela insistência dele, deu voz à população que já estava infeliz com a situação, né? Quando você tem uma situação, uma população muito infeliz com a situação atual ali do governo, a situação atual ali do país, do local, né? Basta uma pessoa dar o seu símbolo, basta um símbolo para criar toda a revolta, e foi isso que aconteceu. Pois é, e as consequências disso a gente viu também, né? Que deu tudo errado. Eles conseguiram o que queriam, tiraram os Targaryen ali, mas viram a lua da loucura, né? Aquele mês que foi terrível lá para Porto Real também. Sim. A gente viu que não foi legal também a consequência do que o pastor fez. Pra ninguém, né? Nem mesmo pra eles. Exatamente. E a próxima batalha é uma das preferidas de Gesiel também. Ele ficou muito louco quando ele leu essa Eu amei. essa passagem. Fala aí, Gesiel. Essa próxima batalha foi uma das batalhas que eu mais gostei. Parecia tirada de um dos meus livros, dos meus contos, porque é o tipo de história que eu gosto, que foi quando os dois príncipes estavam ali trancafiados no castelo, e os soldados estavam vindo ali para prender o irmão do rei, e eles já sabiam, né, que era por causa da esposa dele e tudo mais, por causa Príncipe Viserys, né? Príncipe Viserys, por causa da suspeita de traição, por causa do banco de ferro e tudo mais. E o rei já sabia e ele ficou do lado do irmão, o que foi muito surpreendente, porque a gente sabe que o Aegon, ele era muito deprimido, né, e não demonstrava grande afeição ali pelas pessoas, né, era só por algumas pessoas. E a gente percebe o tamanho do amor pelo irmão. Tudo bem que nós já tínhamos pistas, né, porque ele já havia feito algumas demonstrações, mas essa foi uma das maiores demonstrações, porque houve até uma revolta ali por parte do rei, né? E aí estavam com eles ali, eles não tinham tropas, não tinham soldados, não tinham nada, eles só tinham Sandok, que era um ex-gladiador, vamos dizer assim, um cara que degladiava ali nas arenas. O Montanha da época. O Montanha da época. E é um cara que, diferente do Montanha, que é apenas força física e resistência, ele também era muito ágil, muito rápido, cheio de técnicas. E era um cara deformado, ele não tinha lábios, ele era repleto de cicatrizes. Cara muito feio, mas que tinha ali uma noção, uma noção de lealdade muito grande
pelo rei e pelos seus objetivos. E além disso, a sua perícia de combate era algo invejável. E atípica, né, para um homem do tamanho dele. Sim, exatamente. E aí quando o Viserys, me corrija se eu estiver errado, o Viserys cravou o machado ali na passagem, né, na ponte que dava acesso ali ao interior do castelo, da fortaleza de Maegor, ele falou, quem passar daqui tá morto. E aí quando os caras foram tentar passar, o Sandor passou-lhe a espada nos caras e foi matando geral, matando todo mundo. E aí depois disso eles acabaram ficando confinados ali durante algum tempo. E os caras de fora, né, a nobreza e tudo mais, eles não tinham ali capacidade de fazer algum ardil para poder invadir a fortaleza de Maegor. E eu achei isso sensacional. Sim, o Maegor foi muito sagaz na construção dessa fortaleza, né? Então ele fez justamente para ninguém conseguir entrar se o rei não quisesse. Uma coisa que você falou, José, eu acho que a lealdade do Sandor estava na Larra, né? Na Larra Rogai. Sim. Não no rei, exatamente. Pois é, realmente foi uma cena bastante legal. Foi uma das últimas cenas mais épicas do livro, né? Antes de acabar. E fechou com chave de ouro essa primeira parte de Fogo e Sangue, né? Que eu acho que vai ser uma trilogia. Sim. Não sabemos como, nem se o George Martin vai conseguir terminar. Espero que sim. Espero muito que sim. Mas fechou com chave de ouro. Aí das batalhas. E a gente listou aqui também a próxima. Próxima batalha que a gente listou aqui também foi uma passagem muito legal que aconteceu com o nosso querido Jaehaerys. E foi uma das últimas batalhas que ele lutou e que ele se provou como cavaleiro, né? Que foi a batalha que ele lutou em Dorne contra o irmão do Rhaegar Baratheon, não é isso, Gesiel? Sim, exatamente. E o que me torna, né? Só contextualizando, né? Eles já estavam ali há algum tempo perseguindo os caras das montanhas e tudo mais. E aí, quando rolou eles foram capturados, né? O rei resolveu se provar ali. E ele tava ali com a fogo negro, correto? Isso, exatamente. E com essa espada ali, que era feita de aço valeriano, ele conseguiu vencer facilmente ali a batalha. O que me traz o que me mexe comigo que me marca nessa batalha, é justamente o fato de que uma das coisas que mais me atraíram e que nós comentamos aqui nesse podcast sobre o Jaehaerys foi a formação física do Jaehaerys. O Jaehaerys, ele participava de um treinamento todas as manhãs, que era uma coisa muito legal. A gente até falou aqui sobre combate, sobre eu treinar e dar aula e tudo mais. É uma coisa que eu gosto bastante. E o Jaehaerys, ele tinha um bom preparo físico desde criança. O que a gente percebe o que é uma coisa muito legal é aquilo de, apesar, né, além de ele ser um rei muito sábio, muito astuto, ele tinha essa coisa, ele era um rei forte, não só forte com suas decisões, mas ele era um cara que, se precisasse ser provado, ele mostrava que ele era badass. E isso, para a população, para os seus seguidores, é muito importante, né? Isso me lembra até a cultura dos Dothraki. Quando um líder, ele não é mais capaz de combater, não é mais capaz de cavalgar, ele não serve mais para ser um líder. Sim. Ele não é mais um exemplo. E o Jaehaerys, até nisso, ele era um exemplo. Então eu achei essa cena muito, muito emocionante, muito legal, muito divertida. Outra coisa que lembro dos Dothraki também é que o Jaehaerys usava uma trança bem longa. Ó, tá vendo? O Jaehaerys era meio Dothraki. Quando eu fico me imaginando como que eu seria se eu tivesse nascido em Westeros, eu me imagino muito como um Targaryen, porque eu tenho sangue de dragão. Mas, ao mesmo tempo, eu me considero muito um Dothraki. Por quê? Porque eu sou moreno e porque eu gosto de dar espadada na cabeça dos outros. O Gesiel ia querer ser o filho da Daenerys com o Drogo, entendeu? Sim. Ele ia ter os dois sangues. Ele ia ter os dois sangues, as duas linhagens. Ia ser meio Dothraki e meio Targaryen. O Gesiel é o Rhaegal, que nunca nasceu na exatamente. Eu ia cavalgar
Eu ia cavalgar durante parte do dia, eu ia cavalgar um cavalo, e durante a outra Dragão. parte do dia eu iria voar num dragão. Ah, que legal, gostei. E o restante do dia eu ia matar pessoas com meu machado de batalha. Não, mas... tá, você ia escolher machado? Não, eu ia usar uma espada. Ah, que bom. Eu ia usar uma espada do Track. Do Track, a hack eu acho que chama. Nossa, eu acho que eu ia ter de um lado da bainha eu ia ter uma espada do Track, que é aquelas espadinha curva lá, e do outro lado eu ia ter uma espada de aço valeriano, porque eu sempre quis ter uma espada de aço valeriano. E é isso. Ah, ótimo. Eu então tô tá afim. bom. Tô afim, eu quero e pronto. Eu lembrei aqui agora, na época que a gente leu dos treinamentos do Jay Harris lá em Pedra do Dragão, né, antes dele assumir o trono, que eu falei que ele ia ganhar de você nas voadoras. Sim. Ele ia ganhar de você nas voadoras. Eu lembrei que eu falei isso agora. A gente ia ter uma porradaria de respeito, porque eu já tô voltando a treinar, já estou voltando à minha velha forma, então ia ser uma porradaria legal. Ia ser bonito de ver. Pois é, boa. Lembrando que então essa batalha em Dorne do Jay Harris foi contra o Borys Baratheon, o irmão rebelde do Rhaegar Baratheon, que aconteceu pouco antes do Rhaegar Baratheon morrer, né? E ele matou o Borys Baratheon facinho, cortando a garganta dele. Foi assim que o Jay Harris venceu e impediu o Rhaegar Baratheon de virar um fratricida. Sim. Muito boa essa passagem. Muito legal mesmo. Gostaram, não gostaram das nossas batalhas? A gente quer saber de vocês agora. Houveram, claro, né, muitas batalhas muito interessantes, muitos conflitos também muito legais, assim, mas a gente teve que fazer uma seleção, uma difícil, mas rolou, né? Tivemos que fazer essa seleçãozinha pra vocês, e espero do fundo do coração que tenha sido legal, que tenha sido divertido, que tenha sido gostoso lembrar desses momentos, né? Porque é pra isso que a gente tá aqui. Com certeza, na ansiedade de ver essas cenas épicas em House of the Dragon, não é isso? Sim. Muita ansiedade pra isso. Nós não veremos todas, a gente sabe, mas algumas dessas é certeza que nós veremos. Principalmente as que aconteceram durante a dança. Sim, exatamente. Principalmente não, só elas, porque vai ser sobre a dança. Mas e se quiserem fazer um flashback de Harrenhal? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Com certeza. Eu gostaria de ver. Claro. Quanto mais a gente vê, melhor. Quanto mais dragões, melhor também. Exatamente. Bom, galera, então é isso. Como o Jezé disse, espero que vocês tenham gostado. Conversem com a gente, contem pra gente quais foram as suas batalhas preferidas. E não se esqueçam, claro, de espalhar nossa palavra por aí, de indicar nosso podcast. Tá bom, pessoal? E daqui a 15 dias a gente volta com mais o Despertar do Dragão pra vocês. Valar do Raelis. Valar Morghulis.